Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, te louvamos pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoe este dia, cuida de nós. Envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Abra o nosso coração e a nossa mente para que possamos ouvir a Tua Palavra, possamos entendê-la, crer nela e viver de acordo com ela diz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 4 a 6, que diz assim: Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, pessoas que sofreram acidentes ou que nasceram com paralisia em alguns membros do corpo estão sendo ajudadas muito nos dias de hoje com os tais exoesqueletos. São estruturas robóticas vestidas pelas pessoas que possibilitam alguns movimentos por impulsos elétricos vindos do cérebro. Tem pessoas que, mesmo com paralisia nas pernas, conseguem andar com essas estruturas. São as maravilhas da ciência nos dias de hoje para o bem dos seres humanos. O apóstolo Paulo fala da paralisia espiritual de todos os seres humanos em relação a Deus, a salvação e a vida neste mundo. Paulo diz assim: dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito Santo de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito Santo de Deus dá a vida. Desde a queda em pecado, lá no início da criação, o ser humano perdeu toda a capacidade de escolher o bem e o certo. Toda a sua natureza está contaminada pelo pecado e pela maldade. O pecado de Adão e Eva foi tão grave que estragou toda a criação perfeita de Deus e matou espiritualmente todos os seres humanos, impossibilitando qualquer ato partindo do ser humano de se aproximar do Deus Santo e viver com Ele. Como diz Romanos 5,12, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana porque todos pecaram. E também Romanos 3, 10 a 12, não há uma só pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. E também Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus. Por causa do pecado, o apóstolo Paulo fala aos cristãos de Corinto e a nós hoje que, por nós mesmos, somos cegos, mortos, inimigos de Deus. Estamos como que totalmente paralisados em nossos pecados e com a condenação eterna no inferno pesando sobre nós. Mas, diz Paulo, por meio de Cristo, podemos ter a confiança de que nossos pecados são perdoados por Deus e temos a vida e a salvação eterna.
Foi por causa do sofrimento e morte de Cristo na cruz como nosso substituto, levando sobre si mesmo todo o peso da ira e castigo eternos de Deus em nosso lugar, por causa dos nossos pecados, e pagando a nossa dívida com Deus, que temos hoje o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Jesus é como o exoesqueleto que nos possibilita, nos capacita a vivermos uma nova vida santa, bonita e agradável a Deus, não mais para cumprir a lei de Deus e merecermos o céu por nós mesmos, pois isso é impossível, porque não conseguimos ser perfeitos, mas porque queremos, dentro desta nova vida dada por Cristo e por causa da presença de Cristo em nós, amarmos, servirmos e adorarmos e vivermos uma vida comprometida e consagrada a Deus, buscando em primeiro lugar na vida a palavra de Deus, a oração, a igreja e o viver uma vida verdadeiramente cristã. Por isso Paulo diz: é Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito Santo de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito Santo de Deus dá a vida. Quem tenta chegar ao céu por ser bonzinho, por cumprir a lei de Deus, fazer boas obras, vai se dar mal, porque por esse caminho Deus exige a perfeição, e nós não conseguimos ser perfeitos. Paulo então diz que é pela fé em Cristo que nos é dada pelo Espírito Santo, mediante o contato com a palavra de Deus e o batismo, que recebemos esta nova vida. Paulo diz que a lei mata, porque ela nos mostra que somos pecadores perdidos e condenados ao inferno. Por outro lado, o Espírito Santo, quando está em nós, nos dá vida e salvação. Nesta nova vida, podemos e queremos servir e adorar a Deus, com uma vida dedicada a Ele, Sua palavra, oração e igreja. É o Espírito Santo que está em nós que nos possibilita amarmos a Deus acima de todas as coisas e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. É o Espírito Santo que habita em nós que nos impulsiona a vivermos como cristãos neste mundo e testemunharmos a nossa fé para as pessoas. Quanto mais afastados de Deus, da palavra de Deus, da oração e da igreja, menos o Espírito Santo pode agir em nós e a nossa fé vai se apagando e vamos ficando cada vez mais paralisados no pecado e nas preocupações somente com esta vida e não com a vida eterna. Quanto mais perto estamos de Deus, na meditação da Sua palavra, no participar da igreja, mais o Espírito Santo age em nós, nos dando tudo o que precisamos para sermos felizes aqui neste mundo, que são os frutos do Espírito Santo, como diz Gálatas 5, 22 a 25. Mas o Espírito Santo de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito Santo de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque em Cristo nós já temos uma nova vida. Recebemos o perdão de nossos pecados, a vida e a salvação eterna. Em Cristo, o Espírito Santo está em nós, que nós possamos crescer cada vez mais no conhecimento da Tua palavra, no participar de nossas igrejas, para que o Espírito Santo possa agir mais em nossas vidas e aumentar a nossa fé, esperança, amor, alegria, paz. Que nós possamos, neste mundo, nos preocuparmos muito mais com as Tuas coisas, com as coisas espirituais que nos dão alegria, e menos com as coisas materiais que ficarão aqui quando morrermos. Que seja a Tua presença em nossas vidas o motivo de nossa alegria, de nossa paz e da nossa esperança. Ó Deus, siga conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.